Preparando as guias para enviar para os músicos. Seja bem-vindo ao sexto vídeo da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa. Desde a da composição, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, até o lançamento nas plataformas. E hoje eu quero falar como você prepara as guias para enviar para os músicos. E olha que loucura, eu faço vídeos para a internet desde 2008, eu não tenho um só vídeo sobre esse assunto, sendo que é uma coisa corriqueira, é uma coisa que eu faço sempre. Tá? Deixa eu explicar qual que é a situação. Vamos dizer que você vai gravar uma música ou um álbum completo, e aí você está gravando no seu estúdio, seu home studio, tá? Eu vou chamar de seu estúdio para simplificar. E todo mundo vai vir até o seu estúdio para gravar. Então isso não é uma preocupação que você tem que ter. Tá? Mas vamos dizer que você está gravando um álbum, tem 12 faixas, e numa faixa específica, uma pessoa vai fazer uma participação especial. Ela falou: manda para mim, que eu vou fazer aqui no meu estúdio, eu te mando o material. Aí você precisa preparar esse material para mandar para essa pessoa. Se você mandar o mesmo projeto que você está trabalhando, você está pressupondo um monte de coisas. Primeiro, que a pessoa trabalha com o mesmo software que você. Às vezes você trabalha com Reaper, ele trabalha com Logic, você trabalha com Pro Tools, ele trabalha com Nuendo. Então, se você mandar o projeto, o cara não vai ter como abrir aquilo. Começa daí. Vamos dizer que vocês dois trabalham com o Reaper, tá? Os dois trabalham com o Reaper, você manda o projeto. Se a pessoa for abrir, você está pressupondo que ela tem os mesmos plugins que você tem para soar o que você estava ouvindo na sua casa, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é você mandar arquivos de áudio que não precise desses plugins, que você possa mandar esses arquivos limpos para a pessoa e ela possa abrir e fazer o trabalho independente do software que ela trabalhar e depois te mandar de volta esse material para você fazer o trabalho. E explicar que isso não é uma coisa nova, não, tá? Eu lembro da época que eu trabalhava no Midas, por exemplo, no estúdio Midas, com máquinas de fita, a gente trabalhava com duas máquinas de estúdio de 24 canais, né? E a gente já fazia o Q-Mix. Q-Mix, C-U-E, Q em inglês, é tipo, é a deixa, é a dica, tá? O cara pergunta, what's my cue? Qual que é a minha dica, né? Qual que é a minha deixa? Quando eu falar tal palavra, você entra em palco, tá? Isso aí vem dessa coisa de teatro e tudo mais. Então, o cue mix, o que que é? Uma mixagem simplificada, vai assim, uma mixagem mais tosquinha da coisa. Você levantar os volumes para a pessoa poder entender aquilo e poder gravar o restante da coisa. O que a gente fazia? Eu trabalhava com duas máquinas de 24 canais, até isso não tem tanto a ver com o que eu vou falar, mas eu acho que é interessante falar. Bom, eram duas máquinas de 24 canais, e para elas poderem sincronizar, elas tocarem no mesmo tempo, senão elas ficavam todas descompassadas, você precisava de um sinal de sync, tá? Um sinal de sincronismo. Esse sinal de sync a gente chamava de SMPTE, que é SMPTE. SMPTE é um sinal que parece um sinal de fax, um tal, que você gravava no canal 24 das duas máquinas, para elas poderem sincronizar. Tinha que ter um equipamento para poder sincronizar as máquinas, era meio complexo, mas simplificando era isso. Então, esses 24 canais passavam a ser 23 em cada máquina, tá? Você perdia um canal para o sinal de sincronismo. O canal do lado, vamos dizer, você gravou no canal 24, o canal 23 ele ficava inutilizado, porque o que acontece? Inutilizável, né? Porque você, se quisesse gravar uma voz ali, por exemplo, tinha o vazamento do sinal de SMPTE ali, e ia te incomodar. Se você gravasse essa voz muito alto, ela podia vazar no sinal de SMPTE e perder o sincronismo. Então a gente perdia dois canais por máquina, tá? Acabava sendo 22 canais em cada máquina, 44 ao todo. Como que a gente gravava? Para você trabalhar com as duas máquinas sincronizadas era meio chato. Tá aí, voltar, as duas máquinas, elas não eram totalmente sincronizadas na ida e na volta, tal. Então, para gravar uma voz, ficar emendando frasezinhas, essas coisas, a gente trabalhava com uma máquina só. Para trabalhar com uma máquina só, como a gente fazia? A gente fazia o Q-Mix. A gente começava trabalhando com uma máquina só, fazia bateria, baixo, guitarras, por exemplo. Vamos dizer que a gente preencheu 22 canais aqui dessa primeira máquina. O que a gente fazia? Punha a segunda máquina e fazia um Q-Mix desses 22 canais para dois canais dessa máquina. Dois canais para ser em estéreo, tá? Tem o LR aqui. Então você fazia essa cópia, uma cópia levantando bateria, baixo, guitarras para dois canais. Aí você guardava a primeira fita, trabalhava com a segunda fita, onde você fazia, sei lá, todas as vozes, os teclados, as percussões, tudo que faltava da produção. E daí na hora de mixar você colocava de novo a primeira fita, a segunda juntas, tá? E aí você tinha esses canais funcionando. Você só desligava aqueles canais do Q-Mix que você não ia precisar. Mas já se fazia um Q-Mix, tá? Nessa época da fita. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Ó, essa aqui é a música que a gente está trabalhando, que é a Homem-Máquina, tá? Vou tocar um trechinho dela. Abra seus olhos, já é hora de acordar. Vou tocar só um trechinho porque eu já tenho tocado ela nos outros vídeos. Veja os outros vídeos que vale muito a pena. Eu falo sobre a composição dela e tudo mais.
essa música, se eu fosse mandar esse projeto para o baterista gravar, ele ia ter que ter o Reaper, ele ia ter que ter aqui o Easy Drummer que eu usei, tá? Com a mesma extensão que eu usei, para abrir com o mesmo som, tá? Ele ia ter que ter o Tonocracy, ia ter que ter o Contact, que eu fiz o piano, sabe? Tudo isso ele tinha que ter lá. Então, o que acontece? Primeiro que ele não precisa ter isso tudo aberto, tá? Não tem necessidade. Se é o baterista, ele vai precisar do clique, ele vai precisar de uma cópia com a bateria para ele poder ouvir, entender o que a bateria está fazendo, e de uma cópia sem a bateria para ele poder tocar sem ouvir a bateria, né? O que eu costumo fazer é assim, eu seleciono o trecho, faço a seleção desde o comecinho mesmo, tá? Que é para ele pegar desde a contagem, desde o começo, e eu vou fazer uma cópia da bateria, tá? Então aqui, ó, Ctrl Alt R, eu abro a janela de render do mix, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, drums HM, vai, que é o Homem-Máquina. E já no formato que eu quero a gravação, ó, Wave 24 bits 44.1, é como eu estou gravando aqui, tá? No Reaper você tem o Render Queue, que é outra coisa, tá? Não é o queue que eu tinha falado antes. Esse Render Queue, ele é uma forma de você fazer uma fila de render, tá? Uma fila de renderização. Então agora eu vou falar para ele fazer a bateria, ele vai ficar lá na fila. Aí depois ele faz do baixo, depois ele faz de outra coisa, e ele fica ali na fila, e depois eu dou um render all, ele renderiza tudo, tá? Então aqui, ó, eu vou dar um Edit Render Queue and Close Window. Pro bateria, eu vou mandar o baixo separado também, porque tem bateria que gosta de ouvir o baixo separadinho. Então vou colocar aqui Bass. Tá. Aí aqui, ó, com Ctrl e Alt o solo, tá, o alterno solo aqui. Aqui, essa harmonia toda, eu vou mandar junto. Tá? Então são as guitarras, os teclados, guitarras e piano. Vou mandar como harmonia, tá? Então, harmonia. E vou fazer também um de vozes, tá? Com o Shift eu ó, clico aqui, aperto o Shift, venho aqui embaixo, tá? Então aqui vão ser minhas vozes. Opa. Beleza, tudo isso eu vou colocar aqui, ó, no Render Queue. Quando eu quiser renderizar, Ctrl Alt R de novo, venho aqui, ó, Open Render Queue. Ó a filinha, ele já está dizendo aqui, ó, que tem a bateria, o baixo, a harmonia, as vozes, tá em 24 bits, Wave 44.1, tá tudo certinho aqui para renderizar. Eu vou dar um Render All aqui, tá? Tá dando para ver? Não tá, peraí. Vou dar um Render All, tá? Quando eu mandar renderizar, ele vai precisar fazer esses renders um por um, então demora um pouquinho, eu vou fazer uma pausa aqui, tá? Ó, vou mandar renderizar, quer ver? Vai começar a aparecer daqui a pouco, ele toca rapidinho o som quando tá renderizando. Pronto, já renderizou tudo. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir aqui um New Project Tab, tá? Deixa só eu colocar nele o Restream, que é o plugin que manda o áudio para esse... Você não vai precisar fazer isso, é só para eu fazer aqui, para mandar o áudio para o meu software de captura de tela, tá? Aqui, Send, Local Broadcast. Ok. Eu vou pegar esses áudios que eu renderizei, ó, jogar aqui para dentro. Pronto, eu tenho minha música aqui, deixa eu ver se... Não rolou aqui o Restream, por quê? Porque eu não fiz certo, agora eu fiz. Você tem tarefas a cumprir. Então aqui ele vai ouvir o que eu estou ouvindo, sem ter nenhum plugin pendurado. Tá? E ele tem como fazer, por exemplo, ele falar, putz, ó, vou cortar a bateria aqui. A outra coisa, eu posso trazer o clique daqui? Posso, não vou precisar mandar, né, para o baterista o clique também. Então tá aqui o clique, né? Ó. Você tem tarefa. Desligo a bateria para ele poder tocar. De repente ele fala, pô, preciso ouvir mais o baixo. Tá bom. Você tem tarefas a cumprir. E a mesma coisa eu faria, por exemplo, se eu fosse mandar para o baixista, eu faria uma cópia, por exemplo, da bateria separada, do baixo separado, de toda a harmonia separada, de todas as vozes separadas. Ah, vou mandar para o vocal, de repente eu posso fazer uma cópia da bateria, toda a harmonia e das vozes. Tá? Vai de acordo com o que eu acho que vai funcionar melhor para cada caso, para cada músico. Tá? E eu faço dessa forma, eu posso mandar ele abrindo isso aqui em qualquer software que ele quiser, ele vai estar ouvindo o que eu estava ouvindo, entendeu? Então fica ótimo para fazer. Aí depois ele me envia esse material e eu posso continuar o trabalho. Às vezes me envia
Por exemplo, às vezes o cara me envia processado, eu não gosto da sonoridade que ele fez, eu peço para mandar sem o processamento, às vezes envia com limiter na saída e eu peço para mandar sem o limiter, mas assim, aqui hoje eu estou falando de como você enviar a guia, não de como você receber, né? Mas basicamente é isso. É assim que eu trabalho e é uma coisa que funciona muito bem, é muito fácil, né, de fazer e que raramente se fala. E quem está começando, por exemplo, eu acho que deve ter uma certa dificuldade com isso, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre isso. Quero deixar claro que eu ainda estou com as consultorias e as mentorias em aberto, tá? Eu lancei uma mentoria no sábado passado, que é bem legal, tá? Que é 5 meses que eu acompanho seu trabalho. Depois dá uma olhada, tem aqui nos meus vídeos ao vivo. 5 meses que eu acompanho seu trabalho, tá? Fazendo uma reunião por semana contigo online e tal, que é muito legal. Isso aí, se você está fazendo um álbum completo da sua banda e tudo mais, vale muito a pena o investimento, tá? Se você também está querendo aprimorar a sua parte de produção, também vale, tá? Mas eu digo da banda porque eu sempre trabalho com bandas, então eu gosto dessa coisa, tá bom? Semana que vem a gente se vê então com mais um vídeo. Eu acho que semana que vem eu começo a falar da bateria, tá bom? Valeu!